Livro Fome de Poder, autor Ray Crocker, com Robert Anderson. Quinta parte. Dick Boylan agora é vice-presidente executivo sênior e diretor financeiro da empresa. Algum tempo depois de se reunir a nós, também contratamos seu ex-parceiro, Bob Ryan, que é vice-presidente e tesoureiro. Eu poderia seguir enumerando as pessoas que se juntaram a nós naquele momento, muitas das quais agora são executivos do McDonald's ou ricos operadores. Um dos nossos excelentes veteranos, Maur Goodford, de Los Angeles, disse na Convenção de Operadores de 1976 no Havaí que estava certo de que uma pesquisa mostraria que Ray Kroc tornou mais homens milionários do que qualquer outra pessoa na história. Não sei, aprecio a visão de Morris, mas vejo de outra maneira. Prefiro dizer que dei a muitos a oportunidade de se tornarem milionários. Mas eles mesmos conseguiram. Simplesmente lhes forneci os meios. No entanto, certamente conheço um número impressionante de histórias de sucesso. O McDonald's não concede sucesso a ninguém. É preciso coragem e poder para manter um dos nossos restaurantes. Ao mesmo tempo, a atividade não requer nenhuma aptidão em comum ou intelecto privilegiado. Qualquer homem com bom senso, dedicação aos princípios e amor ao trabalho pesado pode conseguir. E já fiquei em pé diante de grandes multidões de nossos operadores e afirmei que qualquer homem que chega ao McDonald's hoje e que trabalha nele se tornará incontestavelmente um sucesso. Muitos, sem dúvida, ficarão milionários. Há riscos e armadilhas, é claro, assim como também ocorre em pequenas empresas. E alguns estabelecimentos se mantêm por anos com uma capacidade muito modesta. No entanto, quase sem exceção, em algum momento, essas lojas vão dar certo e começar a crescer, como o próprio Morris Goodford comprova. Ele era um dos meus primeiros franqueados. Em La Tierra de Boulevard, Los Angeles, abriu um ano depois da minha em The Plains. Eu me dirigi ao estabelecimento para ver a localização e era excelente. Parabenizei-o por isso. Por algum motivo, porém, a loja acabou se revelando uma verdadeira tartaruga. Morris havia vendido um pequeno restaurante com o qual ele economizara durante anos para entrar no negócio do McDonald's com o filho Ron. Achava que não enfrentaria dificuldades novamente. Seu estabelecimento anterior, porém, havia sido moleza em comparação a esse. Nem sequer conseguiu lucrar o suficiente para contratar uma equipe completa. E ele e Ron trabalhavam duro para dar conta de 2 estabelecimentos. Morris me ligou e fez o inferno. Way, estou ganhando uma média de $5.000 por mês aqui, disse ele. Quando o mês é bom, ganho 7.000. Agora, aquele lugar chamado Pix, do outro lado da cidade, está fazendo 12.000 por mês, numa localização inferior. O Pix passara a ser um McDonald's desajustado. Uma das franquias vendida pelos irmãos McDonald's, antes de eu entrar em cena, sugeri a Morris que pedisse orientação aos rapazes do McDonald's. Ele concordou, disse que era uma boa ideia e faria isso. Poucos dias depois, ele me ligou novamente, ainda mais chateado do que antes. Isso é ridículo, reclamou. Maris e Richard vieram de San Bernardino e passaram a maior parte do dia aqui bisbilhotando. Quando já se preparavam para partir, Ray, sabe o que me disseram? Você está fazendo tudo certo. Basta continuar assim e os negócios correrão bem. Que inferno! Eles não me ajudaram em nada. Eu disse a Morris que iria até lá de novo para ver se descobria o problema. Foi desconcertante. Estudei o lugar de todos os ângulos sem encontrar uma resposta. O problema de lucro de Morris continuou por cerca de 5 anos. Depois de terminar o pagamento das instalações, ele teve um pouco de espaço para respirar. Então me mudei e abri um escritório na Califórnia. Construímos muitas novas lojas e iniciamos uma campanha publicitária local.
o que realmente melhorou as coisas para Morris. Em 1975, a loja dele, La Tijera, arrecadou cerca de US$ 1 milhão. Derrubei a loja antiga e a substituí por um belo estabelecimento novo. Fico curioso toda vez que penso nessa situação na Califórnia, durante os primeiros 5 anos em que estava no negócio. Foi uma irritação sem limite. Em muitos aspectos, ocorreu um paralelo às frustrações que eu enfrentava em casa com minha esposa. Os irmãos McDonald simplesmente não estavam no mesmo barco que eu, que continuava obcecado com a ideia de tornar o McDonald's o maior e o melhor. Eles, por sua vez, se sentiam satisfeitos com o que tinham. Não queriam se preocupar com mais riscos e mais demandas, e não havia muito que eu pudesse fazer em tal situação. A Califórnia ficava de fato muito longe para eu lidar com a eficácia a partir de Chicago. Em certo momento, enviei Fred Turner para informar aos irmãos McDonald sobre as atividades da Califórnia. Ele voltou assustado com a desorganização que encontrou. A loja dos irmãos em San Bernardino era praticamente a única atividade genuína do McDonald's. Outros adulteravam o cardápio com coisas como pizzas, burritos, enchiladas. Em muitos deles, os hambúrgueres eram de má qualidade porque moíam o coração na carne e o teor de gordura os tornavam engordurados. Os irmãos McDonald pouco ligavam para tais práticas horríveis. Os operadores deles se recusavam a cooperar com os meus em relação aos volumes de compras e à publicidade. Pedimos-lhe que contribuísse com 1% do seu bruto para uma campanha publicitária que beneficiaria nossas lojas e também todas as deles, mas não quiseram envolver-se. Tudo o que me restava naquele momento era viver com essa situação. Fiquei amargurado com a experiência, não por mim, mas pelos excelentes operadores como Morris Goldfarb e muitos outros que, como resultado, perderam 5 anos de crescimento. Em nosso negócio existem 2 tipos de atitude em relação à publicidade e às relações públicas. Um é pela perspectiva do avarento, aquela pessoa que trata cada centavo pago por programas ou campanhas publicitárias como se fossem estritamente despesas. Meu próprio ponto de vista é o do promotor. Nunca hesito em gastar dinheiro nessa área, pois vejo que torna a mim com juros. Claro, retorna de diferentes formas, e essa por ser a razão de o avarento não apreciar. Ele tem um olhar tacanho que lhe permite ver rendimentos apenas quando há dinheiro no caixa. O rendimento, para mim, pode surgir de outras maneiras. Uma das mais agradáveis é um sorriso satisfeito no rosto de um cliente, o que vale muito, pois ele voltará e provavelmente trará um amigo, uma criança que ama nossos comerciais de TV e traz os avós para o McDonald's, nos dá mais 2 clientes. Esse é um benefício direto gerado por dólares publicitários. O avarento, porém, tem dificuldade em apreciar tal realidade. Ele quer o melhor de 2 mundos. Harry Schonberg não era avarento. Sempre estava disposto a gastar dinheiro para ganhar dinheiro. No entanto, como apreciava as coisas básicas e teoricamente funcionais, ficou com raiva de mim em 1957, quando contratei uma pequena empresa em relações públicas por $500 por mês. A despesa representou um insulto à mente de Harry, considerando os sacrifícios financeiros dele e de June. O fato de eu não poder dizer-lhe exatamente o que iriam fazer por nós o deixou mesmo zangado. Ele tinha razão. Por outro lado, eu também. A empresa Cooper & Gullin, agora Gullin Communications, continua conosco até hoje e merece muito crédito por tornar o McDonald's conhecido por todos. Há outra característica própria do avarento que vi aparecer de tempos em tempos. Uma visão negativa facilmente visível nas atitudes em relação à concorrência. O avarento olha a concorrência com inveja, quer aprender os segredos dos outros e, se possível, prejudicá-los. Muitas vezes faz um tremendo esforço para difamá-los.
Felizmente, não temos muito avarentos na organização McDonald's, pois o jeito deles não se concilia com o nosso e acaba não ficando por muito tempo. Mas tive pessoas conosco que sugeriam seriamente que colocássemos espiões nas atividades de nossa concorrência. Pode imaginar? Nesse ritmo, logo descobriríamos que Ronald McDonald era um agente duplo. Minha resposta a esse tipo de disparate sempre foi que se pode aprender tudo o que é necessário saber sobre a concorrência apenas olhando suas latas de lixo. Sou capaz de fazer isso, tenha certeza. E mais de uma vez, às 2 horas da manhã, verifiquei o lixo de um concorrente para ver quantas caixas de carne ele usara no dia anterior, quantos pacotes de pãezinhos e assim por diante. Meu jeito de combater a concorrência é a abordagem positiva. Destaque a própria capacidade dela, enfatize a qualidade, o serviço, a limpeza e os valores, e a concorrência se esforçará para alcançá-los. Vi isso acontecer muitas vezes. Joey Post, cujo McDonald's de Springfield, Missouri, mencionei anteriormente, é um concorrente feroz. Seu sucesso originou inúmeros imitadores de fast food na área. Vale a pena observar como a nossa concorrência se utiliza de nossa pesquisa do mercado imobiliário, abrindo lojas próximas das nossas, muitas vezes inclusive ao lado. Joey os eliminou um após o outro, não os copiando ou plantando espiões em suas atividades, mas simplesmente dando ao público o antigo QCLV do McDonald's. A concorrência de tempos em tempos plantou espiões em nossas lojas. Um franqueador muito importante obteve o manual de operações do McDonald's. Dizem que ele pretendia usá-lo para expandir seus drive-ins e incluir hambúrgueres e batatas fritas. Minha postura era de que a concorrência pode até tentar roubar meus projetos e copiar meu estilo, mas não consegue ler minha mente. Então, vou deixá-la 2,5 km para trás. Um bom exemplo disso foi a situação que enfrentamos em nossa unidade de número 200, que foi aberta em 30 de agosto de 1960, em Chinoville, no Tunísia, por um major reformado do Corpo de Fuzileiros Navais chamado Little Crush. Havia um concorrente trabalhando com hambúrgueres bem perto, parte de uma grande cadeia do Sul. E no dia em que Little abriu seu McDonald's, o concorrente anunciou algo especial: 5 hambúrgueres por 30 centavos. E mantiveram a promoção por um mês inteiro. Little não vendia nenhum hambúrguer, mas mesmo assim lucrava, porque as pessoas que compravam do concorrente hambúrgueres para viagem iam ao estabelecimento do Major para comprar refrigerantes e batatas fritas. Little pensou que se manteria lá, pois a competição não conseguiria sustentar a oferta por muito tempo. Portanto, o negócio iria dar certo assim que o sujeito ao lado desistisse. No entanto, em vez disso, a concorrência ficou mais difícil, pois o vizinho anunciou uma novidade especial: 10 e 10 e 10. Hambúrgueres, milkshakes e batatas fritas por 10 centavos cada. Little realmente se surpreendeu. Ele era o presidente do clube Chinoville Market and Sale Executives, e alguns dos sócios se indignaram com as táticas do concorrente. Um deles, advogado, disse a Little que era uma clara violação dos regulamentos federais do comércio, uma vez que o estabelecimento estava sendo usado ao abaixar os preços para afastá-lo de seu negócio. O advogado se ofereceu para ir às autoridades e entrar com uma ação contra o concorrente. Foi com essa triste história que Little Crush apareceu no meu escritório de Chicago perguntando o que deveria fazer. Estou certo de que esse grande fuzileiro ouviu uma linguagem mais mordaz ao longo de sua carreira naval, mas acho que admitirá que nunca recebeu uma bronca mais sincera do que a que lhe dei naquela tarde. Disse-lhe: Little, você está começando a se deixar abater, o que não está certo. Podemos concordar com isso. Mas vou lhe contar uma coisa que percebo veementemente. O elemento que tornou o país excelente é o nosso sistema de livre iniciativa.
Se tivermos de recorrer ao governo para vencer nossa concorrência, então merecemos falir. Se não conseguirmos oferecer um hambúrguer melhor de 15 centavos, ser melhores comerciantes, fornecer um serviço mais rápido e um lugar mais limpo, então eu preferiria falir amanhã e sair deste negócio para recomeçar em outra coisa. Percebi que minhas palavras haviam causado uma impressão positiva. Little me disse mais tarde que ele mal podia esperar para voltar ao Tennis e colocar mãos às obras na loja. Nunca mais o ouvi pronunciar uma palavra sobre problemas com a concorrência, o que é bastante bom considerando que tenho 10 McDonald's em Chinoville. Little é presidente da Associação Nacional dos Ex-Alunos da Universidade do Tunísia, onde muitas vezes ministra palestras sobre marketing, e já ouvi falar que ele dá um show ao abordar as qualidades do nosso sistema de livre iniciativa. Capítulo 10. Art Twine foi um companheiro de confiança no fim dos anos 1950. Ele fazia parte dos empregados do Rolling Green Country Club, onde muitas vezes eu jantava naquela época. Contratei-o para escrever um boletim informativo para nossos operadores. Mas Art logo se tornou meu funcionário pessoal e também motorista. Éramos como amigos de infância. E eu precisava do bom humor e do ouvido sempre disposto dele no jantar, porque uma força nova, poderosa e perturbadora arrebatara minha vida. Estava apaixonado. O nome dela era Johnny Smith. Morava em St. Paul. Eu havia ido ao restaurante Criterion para encontrar o proprietário Jim Zion, que estava interessado em se tornar um franqueado do McDonald's. No entanto, senti dificuldade de me concentrar na conversa durante o jantar, em razão da requintada música do órgão no fundo. Ela fazia meu espírito pianista rodopiar e dançar no tempo de seu ritmo animado. Finalmente, Jim me levou para me apresentar à organista. Uau! Fiquei atordoado com a beleza loira da moça. Sim, ela era casada. E como eu também era casado, a faísca que surgiu quando nossos olhos se encontraram teve de ser ignorada, mas nunca a esquecerei. Vi aquela moça muitas vezes nos meses posteriores. O envolvimento de Jim Zion no McDonald's proporcionou a desculpa ideal para eu ir lá. E assim ambos, eu e ela, progredimos de rápidas conversas para duetos no piano e no órgão para longos e fervorosos diálogos sobre os quais eu despejava minhas ideias sobre o McDonald's e meus planos para o futuro da empresa. Johnny era uma ouvinte maravilhosa. Jim Zion finalmente conseguiu seu primeiro estabelecimento em Minneapolis, como que, por sorte, contratou o marido de Johnny Howell para ser seu gerente. Isso implicou longos telefonemas entre mim e Johnny, estritamente empresariais, é claro, mas com uma sobreposição de crescente carinho. Eu sentia arrepios de prazer da cabeça aos pés quando desligava o telefone. E tal sentimento impossibilitou minha vivência com Eiffel. Eu, então, mudei-me da nossa casa em Arlington Heights para um apartamento no Whitehall. O passo seguinte foi propor a Johnny que ambos nos divorciássemos e nos casássemos. Eu sabia que esse seria um pedido difícil para ela, porque nós dois crescemos com um profundo respeito pela religião e pela decência. E fomos criados para acreditar no santificado casamento. Ela não conseguia se decidir. Finalmente, resolvi que um de nós teria de dar o primeiro passo e se divorciar. E seria eu. Comprei minha liberdade de Eiffel, que acabou ficando com tudo que eu tinha, exceto as ações do McDonald's. Assim, a casa, o carro, todos os seguros e 30 mil por ano durante o resto da vida lhe foram garantidos. Sentia-me bem em pagar a pensão alimentícia. Eu respeitava a Eiffel, uma pessoa adorável e dona de casa maravilhosa, e queria ter certeza de que ela estava segura. Meu problema imediato foi conseguir o dinheiro para pagar os honorários advocatícios, 25 mil para o meu advogado
e 40 mil para o dela. Havia apenas uma maneira de conseguir esse dinheiro: vender a Price Castle Sales, a empresa que fora meu primeiro patrimônio como empresário autônomo. Harry Schoenberg ajudou-me a organizar uma transação em que um executivo do McDonald's compraria a Price Castle por 150 mil em dinheiro. Ela valia muito mais, mas não me importava, pois precisava do dinheiro imediatamente e meu próprio pessoal seria beneficiário do negócio. Eles venderam a empresa por cerca de $1 milhão. Pronto, poderia me casar com Johnny assim que se divorciasse. Pensamento que me enchia de alegria. Eu sabia que ela precisaria de persuasão, mas tinha certeza de que faria isso. Nada tão certo quanto o fato de nos tornarmos marido e mulher poderia dar errado. Então fui conversar com ela e observar sua reação enquanto pensava no assunto. E nada me desanimou. Na verdade, a reação de Johnny foi mais positiva do que eu esperava. Claro, ela precisava de tempo para pensar. Preparado para isso, mergulhei no ritmo do McDonald's para aliviar a ansiedade da espera. O ponto mais importante de meus planos para a empresa era encerrar nosso relacionamento com os irmãos McDonald, o que ocorreu em parte por razões pessoais. Mac e Dick começaram a me irritar com o joguinho deles. Por exemplo, eu os apresentei a Lou Parma, meu bom amigo e fornecedor de papel, de quem também os irmãos começaram a comprar o produto. Eles vieram até Chicago para ver Lou e pediram-lhe que os levassem a todos os McDonald's nas redondezas, o que ele fez, mas eles não passaram pela sede corporativa nem me telefonaram. Depois, Lou me diria aonde os irmãos tinham ido e o que havia dito. No entanto, a principal razão pela qual eu queria encerrar relações com os McDonald's era o fato de ambos se recusarem a alterar os termos do acordo, o que consistia em um obstáculo para nosso desenvolvimento. Eles culpavam o advogado pela falta de cooperação. Ele e eu certamente vivia em pé de guerra independentemente do motivo. Queria me livrar deles. Por meio das minhas conversas com Lou Parm e outros, eu sabia que os irmãos McDonald poderiam ser persuadidos a vender. A saúde de Maurice não estava muito boa, e Dick expressou preocupação e falou sobre se aposentar. Eu queria ajudá-los a se aposentar, mas estava com medo do que minha atitude poderia me custar. Harry Schoenberg e eu tivemos muitos longos encontros discutindo os prós e os contras, decidindo o melhor caminho a seguir. Finalmente, determinamos que iríamos surpreendê-los. Não adiantava hesitar, porque o advogado dos irmãos só desperdiçaria muito tempo, e no final, de qualquer maneira, continuaríamos no mesmo lugar. Liguei para Dick McDonald e lhe pedi que dissesse o preço deles. Depois de um dia ou dois, ele disse, e o telefone, meus dentes e tudo mais desabaram. Ele me perguntou sobre o barulho. Ele respondi que era eu, saltando do 20º andar do prédio Lansowwick. Eles estavam pedindo 2,7 milhões de dólares. Nós gostaríamos de ter $1 milhão cada depois de pagar os impostos, Ray, explicou Dick. Isto é, para todos os efeitos, o nome, a loja de San Bernardino e todo o restante. Você entende? Sentimos que merecemos isso. Estamos no negócio há mais de 30 anos, trabalhando 7 dias por semana, semana a semana. Muito emocionante. De alguma forma, porém, eu simplesmente não conseguia me comover. Toda a transação realmente iria exigir manobras financeiras de bastidores. Pedi a Harry que fosse às 3 companhias de seguro que haviam nos emprestado o 1,5 milhão de dólares. Precisamos agir desse modo, porque eles tinham o direito de recusar o empréstimo ao McDonald's por um período. John Gusnell, porém, disse a Paul Herbert que não poderia dar um passo maior que a perna. Fred Fidelli disse o mesmo sobre a State Mutual Life. E a Massachusetts Protect não conseguia negociar sem as outras duas. Então, lá estávamos nós,
3 golpes e na rua à procura de um Papai Noel com um saco de dinheiro. Eu, sentindo-me muito deprimido, liguei para June e contei-lhe o ocorrido. Disse que toda a situação seria muito mais fácil para mim se ela estivesse ao meu lado. A resposta dela foi que precisava de mais tempo, pois não conseguia se decidir. Droga! Harry encontrou nosso homem de dinheiro em Nova York. Chamava-se John Bristol e era assessor financeiro da Universidade de Princeton, da Universidade Harvard, de Carnegie Tech, da Ford Foundation e outras, totalizando 12 instituições educacionais e de caridade. Segundo avalio, o negócio com que concordamos colocou uma nova ruga nas operações financeiras americanas. Harry ficou encantado com a intricada concepção, e foi dessa forma que tudo funcionou. Em troca dos 2 milhões em dinheiro do grupo de Bristol, que foram chamados de os 12 apóstolos em nossos registros, pagaríamos a ele 0,5% das vendas brutas de todas as lojas McDonald's em 3 fases. Na primeira, pagaríamos 0,4% imediatamente e reservaria 0,1% até a terceira fase. Calculou-se um método de computar quanto o 0,4% diário de juros, com base em 6% de 2,7 milhões de dólares. O restante iria direto para a aposentadoria do diretor. A primeira fase terminaria quando o diretor estivesse aposentado. A segunda se estenderia por um período de tempo igual ao primeiro, independentemente de quanto fosse. Na segunda fase, pagaríamos uma taxa direta de 0,5% do nosso bruto. A terceira fase, então, seria o pagamento do prorrogado 0,1% do primeiro período. Nossas folhas de projeções originais mostravam que demoraríamos até 1991 para quitar tudo. Isso com base no volume de 1961. Conseguimos pagar ao diretor em 6 anos e terminamos o pagamento do empréstimo em 1972. Foi um acordo extremamente bem-sucedido. Todos os interessados estavam felizes. Os 12 apóstolos acabaram faturando cerca de 12 milhões com a operação. E por mais que o valor parecesse um ótimo preço a pagar, lembre-se de que estávamos desembolsando mais de 0,5% com os irmãos McDonald's todo mês. O custo total da transação para nós, aproximadamente 14 milhões de dólares, foi um grão de arroz em comparação com o que a empresa obteve nos anos seguintes, retendo esse 0,5% em vez de pagá-lo aos irmãos McDonald's. Nas vendas globais de mais de 3 bilhões pelo mercado, esse 0,5% ficaria acima de 15 milhões por ano. Os irmãos McDonald se aposentaram felizes por viajar e cuidar de seus investimentos imobiliários em Palm Springs. Maurice morreu alguns anos depois e Dick mudou-se para New Hampshire e casou-se com seu amor da infância, uma agradável mulher chamada Dorothy French, filha de um banqueiro de Manchester. O primeiro marido dela havia morrido e Dick e sua primeira esposa estavam divorciados. Então, foi uma união feliz. Disseram-me que o casamento abrandou a grosseria da Nova Inglaterra de Dick, a ponto de ele hoje se lembrar da nossa parceria da seguinte maneira: a melhor relação comercial que já fizemos. Também me senti feliz, exceto por uma parte do negócio que ficou entalada em minha garganta como uma espinha de peixe. No último minuto, os irmãos McDonald insistiram no desejo de manter-se o restaurante original em San Bernardino e queria que seus funcionários gerenciassem o local. Que maldita manobra! Eu precisava da renda daquela loja. Não havia uma localização melhor em todo o estado. Esbravejei como o diabo sobre tal decisão, mas não teve jeito. Eles decidiram que iriam mantê-lo e estavam dispostos a desfazer todo o acordo se assim não fosse. Por fim, abri um McDonald's do outro lado da rua daquela loja, a qual eles renomearam como The Big M.
e isso os tirou dos negócios. É por esse episódio que não consigo nutrir qualquer benevolência pelos irmãos McDonald, nem sequer lhes perdoar. Eles voltaram atrás em sua promessa, feita com um aperto de mão, e me forçaram a produzir sem parar, grunhindo e suando como um escravo de cozinha por cada centímetro de progresso na Califórnia. Califórnia. Fiquei fascinado com a promessa que vi lá. A onda do crescimento populacional e as energias econômica e cultural no país se deslocaram do Nordeste e estavam correndo em direção ao Sul e ao Sudoeste. Não queria que o McDonald's perdesse aquela ascensão. Sabe, eu estava pensando que deveria ir para a Califórnia e abrir um escritório lá. Comentei com Art Trade. Eu conhecia outro cara que tinha ideias assim, retrucou meu parceiro com uma irritação fingida enquanto dirigia meu Tourbird pelo tráfego da Avenida Michigan. O médico aconselhou a refrescar a cabeça com cerveja todas as noites, e isso curou. Você não gosta do sol, Art? Não, se tenho a lua, Ray. Tenho um álbum inteiro de flashes mentais a partir desse período. Passar por eles traz de volta uma onda de lembrança. Não nostalgia, mas reafirmação da minha fé no McDonald's e nas pessoas que me ajudaram a construí-lo. Falo de fé no McDonald's como se fosse uma religião, e sem qualquer ofensa à Santíssima Trindade, ao Alcorão ou à Torá. É exatamente assim que penso. Muitas vezes eu disse: acredito em Deus, na família e no McDonald's. E no escritório. Essa ordem é reversível. Caso se esteja participando de uma corrida de praticamente 100 metros, não se pensa em Deus enquanto a realiza, não se quiser ganhar. A mente está na corrida. Minha corrida é o McDonald's. Flash mental. Um jovem magro e sério senta-se ao lado da minha mesa. Ele está claramente nervoso. Chama-se Luigi Salvaneschi, e fazia muito tempo que ele não vinha a este país. John Martino patrocinou a imigração do rapaz da Itália e conseguiu para ele um emprego como funcionário em nossa loja em Glen Lyon, em Illinois. Estou tentando descobrir o potencial do sujeito dentro da corporação. Sua desvantagem principal não é a dificuldade com a língua inglesa. Ele provavelmente tem um vocabulário mais amplo do que o meu. O problema é ele ser excessivamente educado. Luigi tem PhD em Direito Canônico pela Universidade de Roma e pela Universidade Latina no Vaticano. Ele lê grego antigo para relaxar. Quando veio para os Estados Unidos, pretendia um cargo como professor universitário. Sua esposa, também doutora, foi contratada pelo Valparaiso University, em Indiana, mas Luigi percebeu com bastante espanto que os cursos superiores aqui não estão ensinando mais latim. Portanto, como não precisava de sua especialidade, ele ficou com o McDonald's e trilhou o caminho da posição mais inferior da equipe até chegar ao cargo de gerente da loja. Sua conversa comigo está repleta de explicações de como ele passou por um choque cultural, pela transição do refinamento clássico de Roma para um restaurante que é o símbolo de uma sociedade com pressa, no qual as pessoas comem em movimento, segurando nas comidas. Luigi acha que a arquitetura de nossos estabelecimentos com telhas vermelhas e brancas deve ser redesenhada. Esse cara está louco? Minha decisão foi finalmente trazer Luigi para a corporação. Toda essa escolaridade lhe conferira um conjunto completo de coisas extras para se preocupar além dos problemas normais dos negócios. Mas ele parecia lidar bem com a situação. Certamente, seu histórico de atividade o tornou um excelente candidato para gerenciar uma das nossas novas lojas. Portanto, naquele McDonald's de Glen Lyon, coube a Luigi, entre outras coisas, ensinar o que pode ter sido as primeiras lições operacionais formais em nossa rede. Ele decidiu que sua equipe não estava acolhendo os clientes de forma adequada. Então, escreveu o que chamou de Windowlands.
e pediu a seus funcionários que se reunissem no subsolo, sentados em pequenos caixotes, para ouvir-o falar. Inclusive, lhe passou lição de casa e lhes ofereceu recompensas em dinheiro quando mostrassem melhorias. A ideia de dar aulas para novos operadores e gerentes me ocorreu quando eu trouxe Fred Turner para a sede. Ele também estava entusiasmado e essa ideia era um desses objetivos que sempre surgiam em reuniões, mas acabavam descartados a fim de abrir espaço para outros mais urgentes. No entanto, Fred se recusou a enterrar a ideia. Assim, colaborou com Art Butter e um de nossos consultores de campo chamado Nick Carroll para compilar um manual de treinamento destinado aos operadores. Quando estávamos planejando construir uma nova loja em Elk Grove Village, um mercado de rápida ascensão a noroeste de Chicago, insisti que o local tivesse um subsolo cheio em vez de parcialmente abastecido como era usual. Essa seria a primeira sala de aula para cursos que acabariam por se tornar a Universidade do Hambúrguer. Havia um motel ao lado da loja Elk Grove, por isso era conveniente para operadores e gerentes de fora da cidade se hospedarem lá, enquanto frequentavam as aulas. Eles sentavam-se em cadeiras de escritório entre os sacos de batatas e ouviam as palestras de Nick Carroll, Fred Turner e Tony Froker. Ao meio-dia, os alunos colocariam em prática o que haviam aprendido, passando então a atuar no andar de cima da loja. Nossa primeira aula tinha 18 alunos. Nós lhe concedíamos um bacharelado em hamburguerologia com especialização em batatas fritas. Meu Deus, foi ótimo ser inexperiente e crescer. Ver histórias em jornais em todo o país reconhecendo o nosso impacto nos negócios e elogiando nossos operadores pela participação em atividades comunitárias. Nossa história era do tipo que os americanos desejavam ouvir, mesclando desgraça, tristeza e política de Guerra Fria. Os anúncios assustadores da União Soviética sobre novos mísseis balísticos e o lançamento do primeiro satélite, Sputnik, em órbita ao redor da Terra, fomentaram uma atitude defensiva em nosso país, e as pessoas construíram abrigos nos quintais e leram o que fazer no caso de um ataque nuclear. No outono de 1959, o premier soviético Nikita Khrushchev disse à Assembleia Geral das Nações Unidas e também ao mundo, batendo o sapato na mesa para ser bem enfático, que o sistema de sua nação enterraria o capitalismo. Pouco depois, Ira Kupsin escreveu em sua coluna no Chicago Sun-Times: 9 marinheiros que logo serão dispensados do Great Lakes convocaram Ray Kroc, responsável pelos drive-ins do McDonald's, em seus escritórios da Sale Street outro dia. Eles relataram que haviam entrado no serviço juntos, estavam saindo juntos e queriam entrar nos negócios juntos. Kroc lhe fez um favor. Os 9 marinheiros serão parceiros em uma franquia do McDonald's em Portland, Oregon. Isso é o que o Ray Kroc significa na realização do sonho capitalista americano. Entendeu, Khrushchev? Realizei muitas conferências e dei muitas entrevistas durante a expansão do McDonald's em todo o país. Mas uma das mais memoráveis foi feita por Al Gore, com o antigo colunista da Association Press, Hal Bohr. Eu conhecia Bohr apenas pela reputação como correspondente vencedor do Prêmio Pulitzer, cujas colunas pareciam estar em jornais em quase todas as cidades que visitei. Não sabia que era um dos escritores mais desorganizados de Nova York, e felizmente não havia percebido a agonia de Al Gore sobre o fato de Bohr ter se esquecido de nosso compromisso e querer fazê-lo em outro momento. Al me disse que ocorrera um problema e a entrevista seria no escritório de Bohr em vez de durante o almoço. Sem problemas por mim, mas não estava preparado para aquela sala enorme com máquinas de escrever e impressoras de telégrafos. Mal se conseguiam ouvir os próprios pensamentos. E lá estava Bohr, parecendo um adorável barman irlandês
atrás de uma mesa coberta com o que um de seus colegas descreveu como uma pilha sagrada de entulhos, na qual se diz haver os primeiros pergaminhos do Mar Morto e os últimos do juiz Curtin. Bo empurrou uma pilha de papéis de uma cadeira e me pediu que sentasse. Escolhi a ponta de uma mesa. Meu homem de relações públicas parecia um pouco assustado, mas não me importei. Eu havia ido lá para contar a história do McDonald's e assim o fiz, erguendo a voz para sobrepor o ruído do fundo. Um a um, os outros repórteres e editores deixaram o que estavam fazendo e se reuniram em torno da mesa de Bo. Quando terminei de falar, a sala estava em silêncio. Havia uma multidão ouvindo e vários sujeitos ali queriam saber como poderiam sair do mercado jornalístico e se tornar operador do McDonald's. Bo ficou impressionado também. Sua coluna começou assim: a América enlouqueceu com as pizzas, mas há menos de 5 anos. Ray Kroc construiu um negócio de 25 milhões de dólares com o velho favorito dos Estados Unidos, o hambúrguer. Coloquei um hambúrguer na linha de produção, disse Ray Kroc, de 56 anos, presidente de uma cadeia que agora vende 100 milhões de hambúrgueres de 15 centavos por ano. Em seguida, ele passou a contar como desenvolvia a rede e terminou com esta observação. Kroc diz que seu espetacularmente bem-sucedido estabelecimento de hambúrguer alcança uma média de renda de 40 mil dólares em um valor bruto anual de 200 mil. O gasto médio do cliente é de 66 centavos. Nenhuma franquia falhou. Não conseguimos imaginar como uma poderia falhar, disse ele bastante animado. De qualquer modo, não permitiríamos isso. Iríamos ao local e assumiríamos o controle. No entanto, nenhuma dessas histórias mencionou, e eu não contaria a ninguém, que apesar de nossas lojas estarem expandindo-se, e mesmo que nossa contabilidade em desenvolvimento nos permitisse mostrar lucro, não tínhamos fluxo de caixa. Estávamos em um ciclo comercial de altos gastos em terrenos e construções, e a renda que vinha dessas propriedades. Das nossas 160 primeiras lojas, apenas 60 eram unidades para as quais havíamos desenvolvido os restaurantes e das quais recebíamos renda superior à taxa de serviço. O resto formava unidades em que os restaurantes eram dos operadores, que nos pagavam apenas a taxa de serviço de 1,9%. Tal situação nos colocava em uma situação bastante paradoxal. Nossos números de vendas brutas continuaram a subir e muitas unidades individuais prosperaram. Uma loja em Minneapolis atingiu uma incrível marca de venda de 37.262 dólares por mês. Ao mesmo tempo, mal conseguimos atender às nossas folhas de pagamento na sede corporativa. Harry Schoenberg emitiu uma ordem de que nenhuma conta de mais de $1.000 seria paga na íntegra. Qualquer valor acima de 1.000 seria pago em parcelas mensais. Foi nesse contexto em que Dick Boland decidiu contratar um jovem contador chamado Gary Newman. Dick se transformara no suplente de Harry Schoenberg. Parecia que Harry não gastava um níquel e nem sequer espirrava, sem dizer a Boland o que estava fazendo e por quê. Ele queria ter certeza de que os negócios seriam realizados, mesmo se ele fosse atropelado por um caminhão. Precisávamos de alguém com experiência em contabilidade de construção, que pudesse analisar nossos custos. Newman havia lidado com a contabilidade de empresas de construção e encanamento. Então, Boylan o trouxe a bordo. Gary queria nos tratar como uma de suas várias contas, mas logo descobriu que nossa carga de trabalho lhe deixava pouco tempo para os outros clientes. E isso teria sido bom se conseguisse recompensá-lo pelo trabalho. Mas não conseguimos. Tudo o que tínhamos a lhe oferecer era mais trabalho. Na época, havia 45 pessoas em nosso escritório, e o gasto com o grupo
ultrapassava nossa receita. Finalmente chegou uma semana em que ficamos no negativo no banco e não conseguimos saldar nossa folha de pagamento. A solução de Gary foi mudar o período de pagamento de semanal para quinzenal. Assim, ele colocou um comunicado no quadro de avisos informando que qualquer funcionário que estivesse em má situação financeira por não receber o cheque naquela sexta-feira poderia pegar $15 do fundo de caixa. Flash mental. Estou sentado no escritório de Dick Bullen com Dick, Harry e com esse novo garoto, Gary Newman. Não sei muito sobre ele, mas me dizem que é extremamente brilhante. Estamos em uma reunião sobre contabilidade no final da tarde. Art Trang chega de Singapura com um monte de castelas e outras guloseimas. E isso não desvia do assunto. Pelo que agradeço, pois quero mesmo falar sobre o tremendo volume de vendas que nossas unidades estão em todo o país relatando. Ouçam, eu digo, um dia desses vamos atingir uma receita de $100 mil por mês. Seremos uma empresa bilionária. Newman, paralisado com essa declaração, para no meio de uma mordida, ele me fita com uma expressão divertida e admirada. Anos depois, eu soube que Gary tinha ido para casa e dito à sua esposa, Bob, que ele me conhecera naquela noite e que ou eu era um louco ou um sonhador, ou ainda ambos. Ali estava ele, preocupado se ainda estaríamos no mercado na semana seguinte. Eu falava sobre bilhões de dólares em nosso futuro. Mais ou menos um ano depois desse incidente, Gary recebeu uma proposta de emprego em outra rede de driving e pelo dobro do salário que recebia de nós. Ele a recusou. Quando o incrédulo rapaz que lhe fez a proposta perguntou por quê, ele disse, porque vocês não têm Ray Kroc. No entanto, foi necessário mais do que apenas crença em mim para Gary ficar conosco. Isso envolveu também uma visão ousada e pessoal. Gary tem uma mente muito semelhante à minha em certos aspectos, uma memória que lhe possibilita lembranças total das situações. No entanto, ao contrário de mim, ele também parece um macaco velho com relatórios e estranhas folhas de cálculos. Como resultado, consegue responder praticamente a qualquer pergunta que façam sobre o McDonald's. E inclusive se lembra de algumas coisas que eu esqueci. E isso é raro. Os cínicos dizem que tudo tem um preço. Eu digo que é isso uma bobagem. Há coisas que o dinheiro não compra e o trabalho árduo não ganha. Uma delas é a felicidade. Segue um rápido exemplo. Eu seria feliz se nunca tivesse conhecido John Smith? Não sei, certamente. Estava realizado em meu trabalho que era minha vida. No entanto, depois de conhecê-la, percebi que me faltava algo. Então fui atrás disso. Eu teria feito qualquer coisa por ela. Teria deixado o McDonald's para conquistá-la, o dinheiro, porém não teve valor nessa busca. Portanto, só me restou esperar e torcer que ela viesse até mim.